O que é um Buda? Né? É uma pergunta que muitas vezes a gente pode fazer, mas eu acho que é mais perigoso a gente não fazer a pergunta do que a gente ir à busca da resposta e talvez não encontrar a mais correta, porque tem vezes que a gente acaba acreditando que as coisas são de uma certa forma porque a gente vem da nossa cultura, né? Então, quando a gente escuta alguma coisa, por exemplo, a gente entra em contato com uma religião como o budismo, qual é o filtro através do qual a gente vai escutar e ver? Através da nossa educação e da religião na qual a gente cresceu. Então, um dos contextos, na verdade, que bem diferentes dentro do budismo, que Buda não é algo sagrado, inatingível, não é um ser que é único e que é o Criador, como pode ser o contexto, o sentido de Deus, e também não é diferente também do contexto que pode ser talvez de um filho de Deus ou algo assim, né? Primeira coisa, Buda é um estado interior. Em tibetano se diz Sangye, literalmente quer dizer eliminar, San, Ge, desenvolver. Quer dizer, aquele que elimina completamente as causas do sofrimento, como ignorância, egoísmo, raiva, apego, ciúmes, etc. E que desenvolve no máximo do potencial suas qualidades interiores, como sabedoria, amor, compaixão, generosidade, estabilidade, alegria. Então, um Buda é aquele que eliminou completamente os venenos mentais, que desenvolveu ao máximo do potencial suas qualidades. Nós temos o Buda histórico, que é Buda Shakyamuni, que foi uma pessoa que conseguiu fazer isso e que nos mostrou o caminho de como realizar. Porém, existem vários Budas, infinitos até por dizer, porque são incontáveis mais do que infinitos, né? E são seres que conseguiram verdadeiramente eliminar completamente o próprio sofrimento, desenvolver ao máximo suas qualidades, e esse é um Buda. E a gente tem várias representações dos Budas, formas masculinas, formas femininas. O que atinge a iluminação vai além do corpo, é a nossa mente muito sutil, que não é nem homem nem mulher, porque nós podemos nos reencarnar tanto numa forma masculina quanto numa forma feminina. Então, na verdade, o que atinge a iluminação não é nem homem nem mulher. Por isso que existem as representações do Buda numa forma masculina, numa forma feminina. E a representação do Buda do ponto de vista cultural, o próprio Buda histórico, o Buda Shakyamuni, essa representação é feita de várias formas pelas culturas pela qual foi passando o budismo também. Então, quando a gente vai no budismo na Índia, tem uma grande influência da arte grega. Aí você vai para o budismo japonês, a representação já é um pouco diferente. No Tibete já mudou um pouquinho também. E se a gente for olhar nas representações modernas no Ocidente, também já está mudando um pouco. Daqui a pouco a gente vai ter o Buda loiro com olho azul, né? E na verdade o que acontece é o fato que Buda, antes de mais nada, não é uma pessoa. É um estado que todos nós podemos atingir. No budismo, a gente deve ter tanto a mesma fé que a gente deve ter em Buda, como aquele que nos mostra o caminho, o Buda histórico, aquele que me mostra o caminho para atingir a iluminação. Eu preciso ter a mesma fé no Buda que um dia eu mesmo irei me tornar, ou seja, no meu próprio potencial de iluminação. Todos nós temos esse potencial dentro de nós. Então, um Buda não é um estado que nós não podemos atingir. É uma fotografia, um reflexo daquilo que nós podemos nos tornar no futuro.